Olá e bem-vindos ao Versos do Roger. Então hoje nós vamos de review de livro de novo e hoje vai ser uma review dupla. Mas antes de começar, se você gosta de literatura, gosta de escrever, gosta de criatividade, considera esmagar o botão de inscreva-se aí embaixo, dar like no vídeo, comentar, que a gente está sempre tentando trazer conteúdo novo para vocês aqui, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma continuação de um vídeo que eu fiz um tempo atrás, que foi o Neuromancer, né? O review do Neuromancer do William Gibson. Hoje a gente vai fazer review de as continuações do livro, né? Para quem gosta de ficção científica e nunca viu nada sobre o Neuromancer, vale a pena ir lá no vídeo anterior e assistir. Vale a pena ler o livro e vale a pena ler esses dois livros também. A gente vai hoje de Count Zero, né? E Mona Lisa Overdrive, que são as continuações. Esses dois livros eu peguei na biblioteca aqui da cidade. E eles têm essa capa estilosa, linda, maravilhosa. Essa versão aqui da Aleph. Tô eu mais uma vez aqui fazendo review da Aleph. Porque sim. E é interessante porque... é interessante que eu peguei a versão da Aleph. Porque num dos livros, eu não lembro qual agora, na real é o Mona Lisa Overdrive, se eu não me engano. Tem um capítulo que o nome é Aleph, que eu não sabia o que significava Aleph, mas que é um conceito matemático, que tá aqui, deixa eu ver. No final desses livros sempre tem um glossário com algumas palavras particulares da história que o William Gibson usa, então é legal essa versão por causa disso, ó. Aleph é uma constante matemática criada por George Cantor que representa conjunto de números cardinais transinfinitos, termo usado pelo escritor Jorge Luis Borges, significando a concentração máxima de informação em um único ponto do espaço. Então, como no universo do William Gibson, para essa trilogia ele tem essa coisa da informação, da matrix, de dados, é isso que é o Aleph nessa história, é uma caixa que contém todas as informações do cyberespaço, né? De novo, quem quiser dar uma olhada melhor no outro vídeo para entender melhor esse universo, eu não vou nem falar muito do William Gibson, porque eu falei no outro vídeo, né? Eu vou me concentrar mais nessas histórias, tá? O Count Zero é a continuação do Neuromancer. Ele ocorre 7 anos depois do Neuromancer, influenciado principalmente pelo final do Neuromancer, né? Que dando spoiler aqui eu já vou dar um spoiler mais pesado do Neuromancer, que no outro eu tentei não dar tanto. Mas são livros que já estão aí há anos no mercado, né, gente? Pelo amor de Deus. Esse livro aqui, ele é influenciado pelo final do Neuromancer, quando o Case ele consegue libertar uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial se funde com outra, se funde com a que eles chamam de Neuromancer também, né? Enfim, é um evento que eles chamam de quando, entre aspas, assim, quando tudo mudou na Matrix, né, no cyberespaço. Então, o Case lá no primeiro livro estava sem querer mudando para sempre o cyberespaço, essa realidade virtual onde todos os dados de toda a internet, né, estão visualmente disponíveis, né? Então, esse livro aqui ele segue alguns personagens. Inclusive, o personagem de nome, o codinome dele de hacker é Count Zero. É um trocadilho aí com uma contagem zero. Quem entende programação sabe que a gente às vezes vai contando pro zero, em loops, enfim. E também count em inglês pode ser conde. Então, o personagem ele se deu o nome de hacker de Count Zero, porque pode ser o conde zero ou com uma contagem zero na programação. E ele é um hacker assim, iniciante, ele se vê numa trama assim impressionante. Esse livro aqui, o Neuromancer, ele segue mais o Case, né? Um personagem só. Esse livro aqui, ele segue alguns personagens e, embora cada um esteja no seu canto desse mundo que o Gibson criou, as tramas de cada um vai convergindo para uma coisa só, e todos eles no final também são responsáveis por ações que vão influenciar o próximo livro, né? E o próximo livro
daí traz alguns personagens, resgata a Andy Mitchell, por exemplo, e o Count Zero continuam no próximo livro, né? Esse livro aqui, ele ainda continua com as previsões do William Gibson. Não sei se eram previsões ou simplesmente escreveu, mas não sei qual foi a ideia dele, mas no Count Zero começa com uma coisa chamada biochips, que seriam implantes neurais que fariam a pessoa poder, por exemplo, entrar na Matrix, entrar numa realidade virtual, acessar a internet sem nenhum aparelho, simplesmente conectando com o cérebro, né? Hoje em dia a gente tem algumas pesquisas sobre isso. A empresa que eu consigo pensar agora de cabeça é a Neuralink, né? Que infelizmente a gente sabe que tem alguns rolos aí acontecendo, enfim, e a gente sabe que é uma coisa voltada pro lucro, então botar um chip na tua cabeça voltada pro lucro, enfim. Aqui nesse livro, o pai da Andy Mitchell, que é uma das personagens, ele é o desenvolvedor dessa tecnologia. E aí ele implanta na própria filha, enfim, tem algumas coisas assim. Outra coisa que tem legal nesse livro é que tem uma questão social, assim, de analisar as famílias com muito dinheiro. E daí ele traz uma ideia legal que a pessoa endinheirada, ela nesse universo que ele tem, e talvez uma reflexão até sobre o mundo que a gente vive, eles gostam de fazer saltos de existência. Então, spoiler, aqui nesse livro tem um ricaço atrás da tecnologia dos biochips, porque o corpo físico dele está morrendo, a presença dele já está, no mundo físico já está escassa, assim, porque ele vive num tanque sendo conservado, mas a presença dele na Matrix, ele consegue... as pessoas conseguem ver ele quando entra na Matrix, conversar com ele através da Matrix, enfim, tem várias coisas assim, ele consegue cuidar dos negócios da família dele, mas ele quer essa tecnologia dos biochips para poder habitar outros corpos. Então, com essa tecnologia, não tem uma explicação assim muito boa, inclusive é isso que eu gosto no Gibson, ele deixa a gente imaginar assim, completar a história com o que a gente pensa. O que deu a entender é que ele estava atrás dessa tecnologia para que esses biochips fossem implantados em outras pessoas e a consciência dele conseguisse entrar em outros corpos. Então ele poderia habitar corpos diferentes, estar em vários lugares ao mesmo tempo e, enfim, com a consciência dele. Essa é basicamente o que os personagens no livro estão tentando evitar. Sem saber, eles estão tentando evitar isso porque tem uma inteligência artificial por trás ali, um panteão, vamos dizer assim, de inteligências artificiais que, muito interessante, tomaram formas de entidades, divindades do voodoo. Para quem não sabe, o voodoo dos Estados Unidos, né, o voodoo tem uma similaridade muito grande com as religiões de matriz africana aqui do Brasil, né? Porque é uma religião também que foi trazida pelos povos que foram escravizados para os Estados Unidos daí, né? Então é muito legal porque eu tenho... eu sou um bandista, eu tenho esse lado de me informar sobre a Umbanda, sobre os orixás, sobre cada um deles e o que é cada um responsável. E nesse livro aqui eles têm o Senhor dos Caminhos, tem a coisa do cavalo, tem, tipo, a pessoa que tem o biochip, a Iá, que representa uma divindade do voodoo, consegue incorporar nela e falar através da boca dela. Então, e eles chamam a pessoa de cavalo, que é um termo que se usa na Umbanda também. Então, para mim foi muito interessante essa leitura. Aí, depois desses eventos que acontecem aqui, a gente tem o Mona Lisa Overdrive, que também é um livro que segue mais de um personagem, que também é um livro que tem, assim, seu próprio mundo, tem um pouquinho da Yakuza, um pouquinho de personagens que estão lá no Neuromancer, eles voltam. Então, é interessante. E aqui nesse livro, o que eu achei mais interessante foi o fato de realmente ter personagens dos outros livros que já morreram, só que a consciência deles foi colocada num equipamento e eles conseguem ainda
mesmo mortos, conseguem ainda influenciar nesse mundo. Então, é uma ideia que muito provavelmente influenciou Black Mirror, que é uma série que eu gosto. É uma ideia que me lembra muito o Ubik, do Philip Dick, né? Que também é um ótimo romance de ficção científica. E é aquela coisa da singularidade, né? Que muitos aí, pessoal com dinheiro, eu acho que eles estão pirados nessa coisa de IA, eles estão pirados nessa coisa de chips neurais por causa disso, né? Porque eles querem continuar a própria existência depois. Eles querem, tipo, superar a morte. Eu não sei. É muito. Aqui eu vou fazer uma reflexão. Vou fechar o livro e vamos fazer uma reflexão sobre o nosso mundo hoje em dia, né? É muito forte a influência que a gente sente numa cultura anti-envelhecimento, né? Anti-morte, né? Anti-natural, né? A gente vê tantas pessoas plastificadas para não aparentar que estão envelhecendo. A gente vê tantas pessoas apegadas a ideias aí de superioridade para... Deixa eu ver se eu consigo articular o que eu tô pensando. A pessoa se acha tão superior aos outros que ela pensa assim, não, eu quero viver para sempre e eu quero superar a morte, né? Que para mim nada mais é do que um medo muito grande de ser insignificante, né? Enfim, abri um parênteses aí. Mas o Mona Lisa Overdrive, então... Ele tem personagens antigos, ele tem personagens novos, e de novo ele é uma trama com personagens, daí ele vai convergindo para uma mesma... todos eles convergem para um mesmo local, mesmo espaço, mesmo tempo, para daí fazer o desfecho desse livro. E é um desfecho assim que é muito parecido com o do Neuromancer, né? Me parece que me deu assim uma impressão de que o Neuromancer fez tanto sucesso que o William Gibson se obrigou a escrever umas continuações. Não que tire o mérito desses livros aqui. Não que tire o mérito desses livros aqui, né? Mas como ele termina meio que igual, acho que ele quis voltar pro mesmo lugar já. É um final que eu também não vou dar spoiler, eu não dei no Neuromancer, não vou dar agora, mas é um final muito assim... promissor, porque, enfim, não vou dar spoiler. E aí eu acho que essa gana de investir em vamos investir em claro, tem toda a coisa do dinheiro, né? Mas eu acho que muitos podem ter lido esse livro e achado que grandes questões da humanidade, enfim, podem ser, sem dar spoiler, podem ser resolvidas com a IA. Mas é uma IA que não é igual ao do livro, né? A IA que a gente tem não é nem parecido com o que a gente tem no livro. Mas enfim, esse foi o review do Count Zero e do Mona Lisa Overdrive. Se você gosta de literatura, veio até aqui, muito obrigado pela atenção e considere esmagar o botão de inscreva-se, o botão de like aí embaixo. Muito obrigado, até a próxima e não façam nada que eu não faria.